E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique do canal Blender Jazz e nesse vídeo nós vamos ver a modelagem desse cabo de energia, que é uma parte que pode ser utilizada para assets de jogos de CS5. E ele é um cabo bem interessante porque ele já está todo curvado, e eu quero mostrar para vocês a técnica que eu utilizei para poder fazer isso e o nível de detalhe, né? Porque ele não é um cabo comum, não é um cabo reto texturizado. Ele é um cabo com uma malha por fora, uma malha encapada, né? Por dentro ele tem aqui, vou até esconder essa parte aqui, ó. Porque eu uni as peças, né? Deixa eu entrar dentro do modo de edição. Dentro do modo de edição aqui, olha só. Vou dar um L aqui, pegar as partes conectadas, vou dar um H nesse cara. Então, na verdade, ele tem uma parte interna, que é uma parte de borracha. Vou dar um Alt H, ele tem a malha por fora e os conectores. Então, nesse vídeo, qual que é o objetivo? A gente fazer todo o processo de modelagem desse cara de uma forma bem tranquila, que vocês vão ver que é bem legal, e que depois a gente vai usar um modificador do tipo deforme, que é a curva, para poder encaixar e eu não precisar modelar esse cabo necessariamente já nessa posição, né? Então, por exemplo, você tem um robô, você não ter que modelar aquele cabo já na posição, né? Você modela ele de forma reta e depois, usando um modificador, chegar a esse resultado. Então, para isso, vamos começar com o Blender em branco, né? Que é o nosso objetivo. Então, vamos dar um Alt Q aqui, um Ctrl N, na verdade, né? General. Não é necessário porque eu já salvei esse arquivo salvo. Então, vamos lá. Primeira coisa, selecionar tudo e deletar. Vou dar um T aqui. Entrar na visão número 1 aqui, deixa eu só ativar meu Smart Keys aqui, Screencast Smart Keys, ok, para vocês verem os comandos que eu estou fazendo, eles vão aparecer aqui no canto inferior esquerdo. Então eu vou adicionar aqui, primeira coisa que eu vou adicionar um cilindro, então Shift A, um cilindro. Esse cilindro, por padrão, para já modelar ele com uma certa definição, eu vou fazer ele com 64 lados. Faço um cilindro de 64 lados. Fazer um rotate aqui em Y, 90, poder colocar aqui do lado, apenas para facilitar a nossa visualização. Já vou colocar um Matte Gap aqui, metálico, ativar um Cavity, um Shadow e um Cavity Both aqui, só para dar uma suavizada. Por padrão, eu já vou fazer um Auto Smooth nesse cilindro. Vou vir então aqui no meu painel desse triângulo de Object Data Properties e vou dar um Auto Smooth aqui. Properties, perdão pelo inglês aí, de 30 graus, ok? Então vou selecionar esse objeto, dar um Ctrl F, entrar no modo de edição, Ctrl F, Shade Smooth, ok. Então ele já vai dar um Auto Smooth aqui para mim, nessa parte, e preservar aqui as propriedades do meu objeto inteiriço. Então no modo de edição, vamos começar a modelar. A primeira parte que a gente vai fazer aqui, pessoal, é fazer a extensão inteira desse cilindro. Então vou dar um S, X, e vou fazer mais ou menos desse tamanho aqui. Acho que por aqui, mais ou menos aqui, está ok. Beleza, então a primeira parte do nosso objeto está aqui. A outra eu vou fazer o conector, e eu vou fazer o conector apenas de um lado. Então já vou dar um Shift A, vou adicionar aqui o meu cilindro novamente. Vou dar um Rotate em X, em Y, perdão, 90. Vou dar um GX aqui, colocar ele aqui na ponta. Já vou entrar aqui no meu modo de edição, Ctrl F, Shade Smooth, e já dar um Auto Smooth aqui nele, de uma vez. Ok, a primeira parte que eu vou fazer aqui é modelar esse conector. Então o conector é bem simples, vou entrar aqui no modo de edição, vou dar um SX aqui, que ele não precisa ser tão grande, pode ser mais ou menos desse tamanho. Vou dar só no modo de objeto aqui, selecionar aqui do tipo face. Dar um GX Ctrl para ele colar ali na parte de trás, ok? Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer, que eu preciso perceber aqui, o conector ele é um pouco maior que o cabo, né? Então vou entrar no meu modo de edição aqui, vou dar um S Shift X, que eu quero que ele se expanda nos dois eixos em Y e Z, mas ele não se expanda em X. Eu não quero que esse cilindro se estique, né? Então dá um Shift X aqui, só para ele fazer esse pequeno movimento, fazer ele um pouquinho maior. Beleza. Vou entrar aqui no modo de faces,
selecionar essa face aqui da parte interior, vou dar um I de Inset, entrar mais ou menos nesse tamanho, deixando uma bordinha para o cabo, vou dar um Extrude em X, só para dar um espaçamento aqui. Aqui é o suficiente, ok? Agora eu vou fazer os detalhes aqui da parte da frente. Você pode usar sua criatividade, né? Eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz no outro modelo. Vou dar um I de Inset aqui, fazer bem pequenininho, vou dar um EX, vou dar um I de Inset, bem pequenininho, EX, mais ou menos, vou até usar o Ctrl aqui para fazer no mesmo nível, vou dar um I, bem pequeno, EX, e aqui eu vou dar um Ctrl R no meio, um Ctrl B bem pequenininho, e vou dar um I de Inset aqui, vou clicar, acessar o menu aqui do Inset, ou seja, então eu estou deixando o Thickness em 0, né, porque eu não quero diminuir a minha seleção, eu quero trabalhar só com a parte do Depth aqui, o Depth, e vou passar ele para um valor negativo, para ele como se ele estivesse fazendo um Extrude para dentro. Então eu posso até dar um zoom aqui, ó, para acompanhar o movimento que eu estou fazendo, olha lá. Então, eu estou fazendo tipo um Extrude para dentro, criando essa face. E aí eu já fiz aqui os detalhes do meu conector. Vou fazer aqui também, aproveitar fazer aqui na lateral para ficar igual, dando um Ctrl R, perdão, Ctrl B, mais ou menos nessa posição. Seleciono esse loop, dou um Ctrl B novamente, bem pequenininho. Vou dar um I de Inset, fazer o mesmo movimento que eu fiz agora, I de Set, clicar, ou seja, deixando meu Thickness em 0. Vou diminuir meu Depth para poder fazer o Extrude aqui para dentro. Só para dar um detalhe. Meu conector. Bom, a parte do meu conector e a parte de borracha do meu cabo ele já está pronta, né? Agora é só duplicar esse, no caso esse objeto para o lado oposto, já encaixar. A forma mais legal de você fazer isso é você fazendo com um mirror, né? Então, pessoal, continuando daqui, tive que dar uma interrompida por causa de barulho e ruído aqui fora. Recapitulando aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um mirror desse conector para o outro lado do cabo. E a melhor forma de fazer isso é usando um modificador, certo? Então tá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar um modificador do tipo mirror nesse objeto. Vou pegar um mirror aqui. Mirror, beleza. E vou fazer um mirror baseado na origem de outro objeto, ou seja, baseado na origem do meu cilindro. Então eu vou selecionar aqui, vou selecionar meu cilindro e vou aplicar. O que acontece? Esse cilindro aqui, ele tem, qual que é o problema, né? Na verdade, quando a gente usa o mirror, ele não aplica, se a gente perceber, ele não aplicou, ele está aplicando no eixo X, né? Teoricamente deveria ser no eixo X. Vou dar só um Shift C para o meu 3D Cursor ir para o centro. Ele deveria espelhar do outro lado. Por que ele não funcionou? Porque ele segue aqui pelo eixo do objeto e não pelo eixo global da minha viewport. Então, quando eu movi aqui meu eixo, se eu aplicar... Então, pessoal, como eu estava falando, o espelho do meu objeto, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai seguir a origem desse objeto de referência e ele vai espelhar no eixo pelas orientações, né, das normais, dos eixos do meu objeto e não do eixo local e não do eixo global. Então, o que acontece? Quando eu trouxe o meu objeto, né, do centro para cá, eu rotacionei ele no modo de objeto e não no modo de edição. Então, se eu vir aqui no menu lateral, eu vou ver que o meu Z, as configurações aqui não estão por padrão. Então, o que eu preciso fazer? Preciso aplicar todas as transformações aqui para que o meu eixo local do Z volte para a lateral. A forma da gente ver isso, né? Então eu posso entrar aqui na visão 1, só para a gente poder acompanhar um pouco aqui. Vou entrar aqui no meu wireframe, na visão 1, e vou ver o seguinte, eu vou vir aqui, ó, minhas visibilidades aqui, ó, no Object Properties, no quadrado laranja, ativar os meus axes. E vou ver que, na verdade, o meu eixo Z está orientado para cá. Então, como o meu eixo Z está para a direita e não para cima, então, quando eu seleciono o meu mirror aqui, ó, eu tenho que selecionar o mirror no eixo Z. Que ao fazer isso, ele vai espelhar
para o outro lado. Vou dar um Shift Z para voltar para o meu modo. Ok. Então, sendo assim, eu já tenho ali os meus objetos espelhados e certinho no eixo correto. Beleza? Então, ok. Feito isso, o próximo passo é fazer a malha do nosso objeto, aquela malha que envolve como se fosse um fio encapado, né? Então, como que nós vamos fazer? Vou selecionar o meu cilindro, esse aqui, vou entrar no modo de edição dele. Primeira coisa que eu vou fazer antes de um passo que vai ser muito importante pra gente, que eu preciso fazer uma divisão. Aqui são grandes faces, né? Como eu só apenas estiquei, né? Eu não cortei isso em vários loops, né? Eu tô com uma face grande esticada no eixo X. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma subdivisão nessas faces. E para antecipar um passo a seguir, eu preciso ter, para fazer a malha certinha, que a quantidade de edges que eu tenho circulando o cilindro, eu também preciso a mesma quantidade de edges na minha vertical, cortando o cilindro no meio, para poder fazer uma proporção certinha. Vocês vão entender nos próximos passos por quê. Então, o que acontece? Quando a gente criou esse cilindro com 64 faces, significa que ele também tem 64 edges, porque as edges no final se conectam, né? Então, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um Ctrl R nesse cilindro. Antes de aplicar esse Ctrl R, eu vou colocar aqui 62. Por que 62? O que acontece? Nesse cilindro eu já tenho uma edge no final desse cilindro e uma edge no início desse cilindro. Então eu abato da quantidade total que eu tenho. Então se eu preciso de 64, menos as duas edges que eu já tenho, eu preciso de mais 62 distribuídas. Então eu digito 62 no teclado numérico, aplico e aplico novamente para aplicar o meu loop. Depois de feito isso, eu posso acessar o menu aqui e aumentar a quantidade do jeito que eu quiser. Mas eu preciso de 62 para ter a mesma proporção, 64 de cada lado, né? Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todo o meu objeto, vou dar um Shift D, vou copiar esse objeto, vou dar um P e separar ele por seleção, ok? Então agora eu tenho dois objetos, eu tenho esse objeto e o objeto de baixo. Eu vou selecionar esse objeto aqui, o cilindro 3, que é o de baixo, esse aqui, e vou fazer o seguinte, vou isolar ele aqui na minha barra do teclado numérico, vou entrar aqui, vou deletar essa face e vou deletar essa face. Eu não preciso dela, eu preciso só dos meus loops aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma barra de espaço, aproveitando com o meu objeto todo selecionado, barra de espaço. Quer dizer, no meu caso é barra de espaço porque eu configurei assim, né? No caso de vocês, barra de espaço provavelmente deve ser o play da animação. Então você vai dar um F3 para acessar o menu de pesquisa. E vocês vão procurar pela função Poke Faces. O que a função Poke Faces faz? Vou colocar aqui no modo de vértice. Ela vai pegar todas as faces do meu objeto, vai adicionar um vértice exatamente no centro dessa face. Antigamente era essa face que existia. Ela achou essa face e adicionou um vértice exatamente no meio. E ele vai adicionar triângulos para poder conectar essas faces e criar mini triângulos com todas as conexões possíveis. Porém, ele já tem aqui um triângulo grandão, mas ele tem uma edge no meio aqui cortando um losango. Nós precisamos desse losango se repetindo várias vezes dentro dessa malha para usar o modificador wireframe e ter o nosso resultado. Então, para a gente conseguir isso, nós precisamos transformar essas faces triangulares em faces quadradas em formato de losango. E a melhor forma de fazer isso é selecionar todo esse objeto, dar um F3 novamente para acessar o menu e vou procurar a função Trees to Quads para transformar triângulos em quadrados. Quando eu faço isso, por padrão o Blender vem com 40 graus, 40 graus. E nessa função por padrão, ela não vai resolver o nosso problema. Olha só, eu vou continuar tendo as faces do mesmo jeito que eu tinha antes, ok? Como que eu faço para solucionar o que eu preciso? Eu preciso da angulação. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui, olha só, desses triângulos aqui, é muito maior do que 40? Apenas de observação a gente já consegue perceber isso. Mas, então o que eu posso fazer? Eu preciso aumentar esse ângulo aqui. Você pode, no caso, cada um vai fazer no seu modelo, vocês vão ver qual que é a proporção certinha. Então vocês podem ir aumentando aqui esse ângulo ou diminuindo
até vocês terem o resultado que vocês precisam. No meu caso, eu já havia feito essa medição antes. Para essa medição aqui é 70 graus. Ups. Entrei no modo de estufa aqui sem querer. 70 graus e 70 graus. Quando eu faço isso, eu transformo minha malha toda em grandes losangos. Olha só. Perfeito. Feito isso, eu posso voltar aqui para todo o meu objeto, deixar ele aqui mesmo. Vou dar só um S bem pequenininho nessa malha. Vou dar uma pequena expandida ela aqui, ó. Pode ser no modo de objeto mesmo. Só para ela não ficar exatamente, esse cilindro ficar exatamente embaixo do de baixo. Então eu vou escolher aqui o modificador do tipo wireframe. Automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai transformar minhas edges. Deixa eu só olhar a melhor posição aqui. Lateral 1. E ele já está transformando. Olha só, já estou fazendo aquela minha grade. Feito isso, eu controlo aqui a expansão dessa grade pelo meu thickness. Eu escolho qual que é o tamanho dessa minha grade. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Está de bom tamanho para mim. E agora, quando eu olho todo o objeto modelado, eu já tenho o nosso cabo. Perfeito? Bom, o próximo passo agora é a gente fazer a curva desse objeto. Nós modelamos ele de forma reta. Então a gente vai fazer agora ele se deformar numa curva. Ok? Para fazer isso, primeira coisa que eu vou fazer, até mesmo já para dar uma aparência bem interessante, eu já vou texturizar esse objeto. Eu só vou voltar aqui e vou apagar a visão desse objeto, os eixos aqui para não me atrapalhar. Perfeito. Vou selecionar esse objeto, vou entrar no meu modo de Look Dev aqui. Ele já, no meu modelo, como eu já havia modelado, ele já veio aqui com alguma textura. Ok? Então eu só vou mudar essa malha aqui. Vou aplicar essa aqui. Vou dar um objeto, dar um assign. Perfeito. Eu já tenho aqui o meu objeto modelado. Ok? Agora o que eu vou fazer? Para eu poder deformar esse objeto com a curva, eu preciso que esse objeto seja um único objeto. Então, para isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou unir todos os objetos em um só. Só que antes de eu fazer essa união, eu preciso aplicar os meus modificadores. Então, vou selecionar o meu conector e vou aplicar aqui o meu mirror. Vou selecionar a minha grade e vou aplicar a minha grade, que é o wireframe, né? Tudo aplicado, seleciono tudo, Ctrl J e tornar isso um objeto único. Beleza. O próximo passo agora, como eu falei para vocês, eu vou usar uma curva para poder fazer essa modelagem. Então, eu vou dar um Shift A, vim aqui Curve e escolher a curva do tipo Path. Ela já está adicionada, ela está por baixo do meu objeto, entrar no modo de edição e eu estou vendo aqui todo o meu objeto. Primeira coisa que eu vou fazer com essa curva, vou dar um S e fazer com que ela seja exatamente do tamanho do meu objeto. Perfeito. Então já coloquei do tamanho do meu objeto. Vou dar um Tab e é o seguinte, vou entrar aqui no modo de edição novamente e primeiro eu só vou ocultar meu objeto, selecionar a minha curva aqui e vou observar qual que é a orientação das minhas setinhas. As minhas setinhas as setinhas da minha curva estão apontando para a direita, para o eixo X, ou seja, significa que essa curva ela anda nessa direção, ok? Isso é uma informação importante, por quê? Ela vai deformar de acordo com a orientação dela. Então eu preciso fazer com que ela entre para dentro do nosso objeto na direção que ela está apontando, né? Então para isso eu vou sair aqui do meu modo de edição, entrar no meu modo de edição, voltar com o meu cilindro, vou dar um Alt H e voltar com o meu cilindro. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o cantinho desse objeto pare aqui, só que ela segue a orientação da origem da minha curva. Então eu preciso trazer a origem da minha curva para o fim desse objeto, para que ela parta daqui a deformação do meu objeto. Perfeito? Então para fazer isso eu vou entrar, tem duas formas de você fazer isso. Você pode selecionar esse objeto, selecionar todo ele,
entrar no modo de edição visão lateral, visão 1, né? Dar um GX e trazer esse objeto aqui exatamente para o centro, colocando a origem desse objeto aqui. Quando eu faço isso, coloco a origem aqui e eu seleciono esse objeto depois da minha curva e dou um Ctrl P. Desculpa, primeiro minha curva, depois o meu objeto e dou um Ctrl P e seleciono assim, ó, Curve Deform para adicionar o meu modificador do tipo curva. Ele já aplica exatamente no centro do meu objeto. Então agora eu tenho apenas uma curva que está aqui, que eu tenho, né, na verdade eu tenho um cilindro e uma curva, que ele criou um grupo aqui, né, que une os dois objetos, que eles deram um P, né, fizeram um parent entre os dois. Então, quando eu entro no modo de edição desse cara e eu seleciono um dos vértices, eu consigo agora começar a deformar o meu objeto, fazer a curvatura que eu quiser, movendo os eixos da minha curva. Então agora eu não preciso mais me preocupar em ficar modelando o meu cabo do jeito que eu quero. Eu simplesmente adiciono essa curva e posiciono. Eu modelo o meu cabo inteiro, texturizo o meu cabo, faço todas as configurações do meu cabo do jeito que eu quero, adiciono uma curva, faço essas modificações que eu fiz e a partir daí eu começo a editar a deformação desse objeto através da minha curva. Então eu vou movendo aqui os meus vértices da forma que eu quero encaixar ele num outro objeto. Isso aí. Então está mais ou menos na posição que eu coloquei no render. Através da curva, agora eu modelei o meu cabo. E olha que é essa definição. Bom pessoal, nesse vídeo nós ficamos por aqui, já virou um vídeo muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil aí no dia a dia de vocês. E qualquer coisa que vocês queiram, pode entrar em contato comigo aqui pelo chat ou então me mandar um e-mail, né? Eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição. Esse conteúdo foi inspirado também no conteúdo compartilhado recentemente pelo Josh Gambriel, um youtuber americano, também designer 3D de Blender, que é um conhecido meu, minha inspiração para alguns tutoriais. E eu queria deixar também, vou deixar aqui na descrição o canal do YouTube dele, ele tem bons conteúdos. E se você quiser curtir um conteúdo bem interessante também, pode curtir o canal dele. Ele é um americano, então um conteúdo em inglês. Para você que tenha facilidade com o inglês, é uma boa sugestão. Se você tem dificuldade com o inglês, continue acompanhando aqui no canal, que eu vou traduzir vários conteúdos dele aqui também, dando essas dicas. Tudo bem? Então a gente se vê aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito e curte e compartilha aí na comunidade Blender. E até a próxima!